Então dizíamos no vídeo anterior, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída, ou seja, caso ela não forneça ao juiz prova minimamente segura dos requisitos específicos do artigo 561, em especial do inciso 3, o magistrado deve determinar ao autor que justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Justificação prévia significa designação de audiência para que o autor complemente o início de prova produzida com a inicial. De repente, o juiz, examinando os documentos que acompanham a inicial, não identifica elementos que lhe confiram mínima segurança de que o esbulho ou turbação noticiados ocorreram há menos de um dia. A narrativa na inicial é de que o esbulho ou a turbação ocorreram há menos de um dia, tanto que o autor optou pelo procedimento da ação de força nova. Mas quando o juiz vai ver os documentos que acompanham a inicial, esses documentos não respaldam minimamente essa narrativa. O juiz não se convence de que realmente o esbulho, turbação, ameaça são recentes, entenda-se, ocorridos há menos de um dia. Nesse caso, o legislador ainda dá uma segunda chance. Ele diz, olha, juiz, se você não entender que a documentação que acompanha a inicial é suficiente, você deve dar a oportunidade ao autor de completar essa prova documental com oitiva de testemunhas. Então, o juiz designa uma audiência para que o autor traga testemunhas capazes de complementar o início de prova documental já produzido com a inicial. Para essa audiência de justificação, o réu deverá ser citado. O que acontece nessa audiência de justificação? Acontece única e exclusivamente a colheita da prova testemunhal requerida pelo autor, a fim de que se complemente aquilo que os documentos anexados à inicial já sugeriam. Vejam, nessa audiência, o réu comparece apenas para acompanhar a complementação da prova documental feita pelo autor a pedido do juiz. O réu não tem direito a levar para essa audiência testemunhas que eventualmente respaldem a sua futura tese de defesa. Por exemplo, que afirmem que o esbulho ocorreu há mais de um dia. A audiência de justificação tem por objetivo unicamente o complemento da prova documental produzida inicial. Só serão ouvidas, portanto, testemunhas porventura trazidas pelo autor. Há quem sustente, inclusive, que o advogado que porventura acompanhar o réu não tem direito a fazer reperguntas
as testemunhas. E não tem direito porque seria uma prova exclusivamente do autor. Caberia apenas, portanto, ao advogado do autor fazer testemunhas, fazer perguntas às testemunhas, a fim de, com isso, obter a confirmação daquele início de prova documental que foi anexada à petição inicial. Este, inclusive, é o entendimento que prevalece na jurisprudência. Caberia ao advogado do réu, e o próprio réu, evidentemente, apenas acompanhar a colheita da prova, sem interferir, porque aquela prova é exclusiva do autor. Agora, na prática, você encontra alguns juízes que admitem, né, reperguntas da parte do advogado do réu. Há juízes até que acabam admitindo, aí muito excepcionalmente, que o réu traga testemunhas, né, para serem ouvidas em conjunto com as do autor. E isso é um verdadeiro absurdo, porque a se permitir isso, que sejam ouvidas na audiência de justificação também testemunhas do réu, você transforma aquele ato que se destina apenas ao complemento de uma prova documental já produzida numa verdadeira antecipação da instrução do processo. Isso sem que o réu sequer tenha oferecido contestação. Aliás, esse é outro ponto que precisa ficar claro. O réu é citado para comparecer à audiência e acompanhar a colheita da prova. Porém, nessa audiência, ele não poderá apresentar contestação. Nós veremos o prazo de contestação, o prazo de resposta, ele se inicia após a decisão do juiz que deferir ou indeferir a liminar. O juiz primeiro tem que apreciar a liminar da ação de força nova, para só então permitir ao réu o oferecimento de resistência no prazo legal de 15 dias. Então vejam como a posição do autor na ação de força nova é privilegiada. Ele já é agraciado com o fato de não precisar demonstrar o periculo in mora. E já é agraciado com o fato de que o periculo in mora nas ações de força nova é presumido pelo fato da demanda haver sido ajuizada antes do decurso de ano e dia da turbação, esbulho ou ameaça. E ainda, caso não consiga demonstrar de plano os requisitos do artigo 561, tem uma segunda chance, uma audiência designada pelo juiz para que ele traga testemunhas que possam eventualmente complementar o início de prova já produzido com a petição inicial. E notem, o legislador só prevê a possibilidade de audiência de justificação, caso o juiz não se convença, né, com os documentos anexados à inicial, porque reconhece que, em determinadas situações, pode ser difícil para o autor da possessória anexar documentos capazes de comprovar com segurança as suas alegações. Às vezes o autor não dispõe de fotos, não dispõe de contas, de maiores elementos. Ele tem lá a palavra dos vizinhos, de conhecidos, de pessoas que moram no bairro. O juiz o legislador reconhecendo essa dificuldade que pode haver na demonstração dos requisitos do 561 por prova exclusivamente documental, permite que essa prova seja complementada. Tá? Muito bem.
Nessa audiência, então, o juiz vai ouvir as testemunhas trazidas pelo autor, vai fazer as perguntas que entender necessárias, vai permitir que o advogado do autor também faça perguntas a essas testemunhas, e o réu vai ficar ali caladinho com o advogado dele, acompanhando. Lógico, se vocês forem contratados por um réu numa ação possessória de força nova em que haja determinação de audiência de justificação, recomendo que na audiência tentem levantar a mão, pedir a palavra, para também inquirir essas testemunhas. Né? O máximo que vocês obterão é um indeferimento do juiz. Né? Mas vai que vocês estão diante de um juiz que admite que o patrono do réu também faça reperguntas às testemunhas. A lei não é muito clara. Né? Me parece que a melhor orientação é não permitir, porque o objetivo da audiência é permitir que o autor complemente a prova oral com testemunhas. Né? É uma audiência designada no exclusivo interesse do autor. A presença do réu ali se dá em razão da necessidade de se permitir a ele que acompanhe a produção da prova, que pode ser eventualmente utilizada contra ele. Discute-se se é possível o advogado réu, por exemplo, arguir impedimento, suspeição da testemunha trazida pelo autor. Me parece que sim. Né? Se o réu tiver essa informação, se o advogado réu for informado de que existe, por exemplo, parentesco mais distante, mas existe, que existe amizade íntima, ou alguma outra causa qualquer que torne impedida ou suspeita de testemunha, é o momento de se impugnar. Né? E aí não é que o réu está interferindo na colheita da prova exclusiva do autor. Não, ele está alertando ao juiz que tem uma testemunha ali que tem a sua credibilidade abalada e eventualmente está até impedida por lei de prestar depoimento. Daí a importância do réu estar ali participando e fiscalizando o ato. Né? Bem, ouvidas as testemunhas, se o juiz entende que, ok, elas completaram de forma adequada o início de prova trazido pela inicial, o juiz defere liminar. Se deferir a liminar ali na própria audiência, no ato, o réu, estando presente, porque o réu tem que ser citado, ele não precisa estar presente. Se ele estiver presente, ele já sai intimado, inicia e já a partir dali se inicia o prazo de contestação dele. Se o réu, embora citado, não se fez presente à audiência, havendo deferimento da liminar, sai uma intimação para o réu e a partir dessa intimação ele tem o prazo de 15 dias para contestar. Isso vale também para o caso de indeferimento. Se o juiz ouvir essas testemunhas do autor e não se convence, acha que elas não fornecem uma complementação adequada da prova documental anexada inicial, o juiz indefere a liminar. Se o réu estiver presente, ele já sai intimado do prazo para contestação. O réu não esteve presente na audiência, ele vai ser intimado do indeferimento e vai ter o prazo de 15 dias para contestar. Tá certo? Bom, então tá terminando aqui com 14 minutos, eu vou terminar aqui e a gente já continua no próximo vídeo.